Olá, doutores! Como é que vocês estão nessa noite de terça-feira? E eu vou ter o orgulho aqui de receber uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu já tenho contato há alguns anos, digamos assim, para falar de um tema que não é a primeira vez que a gente traz aqui no nosso canal, que é sobre o direito sistêmico. E dessa vez a gente vai conversar sobre as oportunidades do direito sistêmico. Nossa convidada é a doutora Janice Grave. Ela que é advogada sistêmica, consteladora familiar e pós-graduada em Direito Sistêmico. Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 12ª Subseção da OAB São Paulo, a subseção de Ribeirão Preto. Coordenadora da oficina Prosseguir de Constelações Familiares do Anexo de Violência Doméstica e da Mulher no Fórum Estadual de Ribeirão Preto. Eu quero desejar a todos que estão chegando aqui muito boas-vindas. Gostaria que vocês dissessem em que estado vocês estão, em que cidade vocês estão, e também gostaria que vocês enviassem essa live, o tema dessa live, para outras pessoas que certamente têm interesse de ouvir ou de conhecer um pouco sobre o direito sistêmico. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se a doutora Janice já chegou na nossa live. Ainda não. E ela está chegando. Enquanto isso, Diamantina, Minas Gerais. Boa noite, doutora. Brasil Correspondentes, boa noite. Só uma pergunta. Porque assim, direito sistêmico não é algo novo. Na verdade, aqui no nosso perfil já é a segunda vez que a gente trata disso. Ainda esse ano a gente trouxe a doutora Fabiana Quezada. Infelizmente deu um problema na live que a gente não pôde deixar salva. Mas assim, é um tema que eu tenho observado principalmente a adesão do judiciário, que na verdade abraçou o direito sistêmico muito antes da advocacia. Eu vou conversar um pouco sobre isso com a nossa convidada. E mais ainda, além do judiciário ter chegado antes, ela chegou aqui. Eu tenho percebido, Aracaju, Sergipe, eu tenho percebido que cada vez mais tem muitos advogados que estão indo nessa linha como uma solução, inclusive, mais apaziguadora sobre o tema. Deixa eu convidá-la aqui, deixa eu só adicionar que é uma solução diferenciada. E é uma solução que talvez seja a solução, principalmente que a gente precisa mais hoje, que é não engarrafar o sistema judiciário. Tudo bom, doutora? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo em paz. Tá me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Doutora, a imagem tá travando. A minha imagem? Aqui para mim Eu tá não tô ouvindo. perfeito. Vocês aí que estão assistindo a gente, estão ouvindo, vendo a gente bem? Pelo menos para mim tá travada a imagem da doutora Janice. Para mim tá bem. Você tá me ouvindo? Oi? Você tá me ouvindo? Para mim como é que se diz? Tem um delay enorme mas o pessoal tá dizendo aqui que tá ouvindo você bem. Então, vamos começar. Doutora, me fala um pouquinho sobre a sua atuação, como é que foi seu encontro com o direito sistêmico, doutor Vinícius chegou agora, antes da gente, de fato, adentrar no tema, né? Daniela, primeiramente eu quero sim, te agradecer essa oportunidade. Eu conheço você do marketing jurídico, né, do Insta, para advogados. É uma honra estar aqui com você, né, a gente trocando fazendo esse bate-papo. E com certeza aquele curso lá, e aquelas palavras suas dentro do curso trouxeram para mim, eu acho que me ajudaram a estar aqui hoje, poder falar de direito sistêmico para essas pessoas, né? Então, Nossa, que gratidão, honra! Daniela.
Que gratidão mesmo por esse. Você me introduziu assim, né? Você falou tanto de Instagram, do Instagram. Eu falei, gente, eu tenho que aprender esse negócio, né? E eu acho que eu tenho toda a minha gratidão por você, todo o seu trabalho que você fez e desenvolve, né? E então Nossa, eu que agradeço. eu cheguei no direito sistêmico numa época, uns 4 anos atrás, eu já não estava mais querendo advogar, o conflito para mim estava cada vez mais difícil, eu não estava conseguindo me relacionar até com os próprios clientes, né? Essa coisa do ganha e perde, e eu não tinha muita noção do que estava acontecendo comigo, né? Então, eu entrei num trabalho de procurar um autoconhecimento, fiz terapia, procurei coach jurídico, e aí eu fui caminhando, né, para um autoconhecimento dentro dessa advocacia, porque eu já não queria mais advogar. E aí, numa palestra na OAB, alguém já tinha me falado de constelação familiar, mas eu não. Falei, não vou me envolver com isso, não vou aprender outra coisa, sabe? Mas aí, dentro desse processo que eu estava, eu comecei a olhar para essa questão das constelações familiares, né? Então, era uma palestra na OAB. E aí se falava em direito sistêmico. Eu falei, gente, mas que negócio é esse que eu nunca ouvi falar? Eu me senti assim, a última da fila nesse assunto. E aí eu cheguei em casa, fui pesquisar e vi que era algo que estava surgindo, né? Assim, estava muito recente. E eu fiquei encantada, porque é um assunto que de repente leva você a se trabalhar, né, do advogado se trabalhar internamente, para ele ter uma outra postura diante do conflito do cliente, diante do cliente. Então, o direito sistêmico ele revolucionou assim a minha atuação, né, a minha carreira, né, todo esse caminhar que eu já estava deixando de lado. Já não tinha mais forças, né, para querer prosseguir na advocacia. E o direito sistêmico aí veio me trazer essa força. Você perguntou o que era, né? O que é o Não, direito antes de sistêmico? perguntar o que é, deixa eu só colocar uma questão, porque assim, eu tenho observado, até comecei a live falando sobre isso, que ela não, o direito sistêmico ele não começou de fato na advocacia. Na verdade, a advocacia foi o último a chegar. Eu vi um movimento no sentido do judiciário, digamos assim, dos juízes abraçarem, dos promotores abraçarem, havia até a defensoria pública tendo palestra sobre isso, e educando o pessoal da defensoria, e depois disso chegou nos advogados. Antes do pessoal que começou aqui entrar e não sabe o que é direito sistêmico, vamos conceituar para você explicar o que é isso e como esse movimento veio, digamos assim, do judiciário e de repente está em todo o movimento do direito. O direito sistêmico, na verdade, ele foi cunhado por um juiz chamado Dr. Sam Storch. Ele é um juiz da Bahia. Então, ele tinha problemas também pessoais, e ele foi buscar autoajuda, e ele encontrou as constelações familiares de Bert Helling. E ele foi estudando, ele foi fazendo a formação. Então, nos livros, o Bert Helling, ele é um alemão, ele é psicólogo, pedagogo, foi teólogo. Ele faleceu ano passado com 93 anos. E ele tem vários livros escritos, mais de 100 livros escritos. Então, o juiz Sam Storch, ele leu esses livros, participou de vivências com Bert Helling, e ele viu que isso era possível usar dentro da sala de audiência. E ele começou a usar isso com bonecos ou com representantes mesmo, os próprios serventuários, né? E ele foi vendo que isso tinha um resultado muito
bom ali na mesa de audiência. E ele começou isso, e em 2016 saiu uma reportagem no Fantástico, onde isso se propagou de uma forma que mais profissionais, né, juízes, que nem se falou, e os advogados também começaram a perceber esse movimento dentro do judiciário. Então, é algo que começou, e o Brasil é o primeiro do mundo a ter esse direito sistêmico, se falar em direito sistêmico, e está se abrindo uma nova porta para esses profissionais que muitas vezes já não, eles não conseguem mais trabalhar com aquele conflito, naquele ganha e perde, naquela comunicação muitas vezes violenta entre magistrados, juízes, entre advogados. Então, se usa uma outra postura nesse lugar para você olhar para esse conflito do cliente de uma outra forma. Né? E então, na verdade, foi o Brasil, nós somos pioneiros nesse trabalho, os juízes estão aderindo e cada vez mais se tem curso de formação. Eu, por exemplo, fiz a formação em pós-graduação em Direito Sistêmico na Helling. Essa Helling Schule, ela é junto com a Helling Schule da Alemanha, quer dizer, a Helling Schule veio aqui e junto com a Faculdade de Novare, eles formaram essa pós-graduação em Direito Sistêmico, onde o Dr. Sam Storch é o coordenador. Né? Então, assim, é um privilégio, foi realmente uma coisa maravilhosa que vem agora para o judiciário e para a advocacia, mas tem muita coisa ainda para a gente fazer. Doutora Ana fez uma observação aqui, dizendo que ela acredita que as instituições, né, e as instituições, magistratura, a própria procuradoria e a defensoria tinham interesse em diminuir os processos de judicialização e de conflito no judiciário. Acho que isso trouxe o movimento para dentro dos judiciários. Os advogados, segundo ela, vem como um interventor, da verdade, terapêutico, tanto para o cliente como para ele próprio. Ela colocou essa observação aqui. E eu queria saber como é que o advogado ele pode utilizar isso na prática dele, no dia a dia dele. Como é que ele pode utilizar essa visão sistêmica dentro da prática? Daniela, isso aí é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer ainda, né? Porque o cliente tem no advogado aquela pessoa, aquele profissional onde ele vem com o conflito dele, ele entrega esse conflito para o advogado e o advogado se vira, né? Então, com essas abordagens sistêmicas, essas leis do Bert Helling, que são três leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E isso a gente começa a olhar dentro daquele conflito que o cliente nos traz, e você passa a ver, identificar o que está em desordem, né? Bert Helling chama isso de ordens do amor. Então, se aquelas leis não estão sendo respeitadas, que são leis naturais de relacionamentos e da vida, então, dentro daquele sistema familiar daquele cliente, vem um emaranhamento, né? Então, o trabalho você consegue fazer primeiramente com uma postura. E além das ordens do amor, o Bert Helling também descreve as ordens da ajuda. Como que o profissional de ajuda tem que se colocar diante do seu cliente, né? Então, e a gente observa, na hora que você aprende essas ordens da ajuda, você trabalha de uma outra forma. Né? Você percebe quando o seu cliente vem lá no estado de vítima, por exemplo. Então, ele é o coitadinho e ele busca, mas qual que é o estado que traz ele naquela condição? O que está acontecendo com ele? Então, a gente amplia o nosso olhar e olha além daquilo que ele traz para nós.
né? Porque muitas vezes ele está em conflito com algum familiar, seu pai, mãe, então ele busca muitas vezes no advogado aquela pessoa que ele não tem em casa, sabe? Então tem umas dinâmicas que acontecem. Então, o advogado sistêmico, aí no caso, ele vai de forma ampliada trazer esse cliente para o lugar de adulto, porque a gente só consegue a resolução e fazer com que aquele cliente assuma realmente aquilo que ele precisa assumir quando ele está no lugar de adulto. Perfeito. Vem cá, a prática, o direito sistêmico, ele realmente pode ser aplicado em qualquer área da advocacia? Pode, já está sendo usado muito na área de família, né, onde ele tem assim Eu um acho que ele campo nasceu, mais ele nasceu perfeito para a nas, família. perfeito, perfeito. Mas não é mágica, a gente não consegue fazer mágica, viu? É um trabalho, ele tem um efeito terapêutico, ele não é terapia, muitos falam que é terapia breve, mas aí você já entra num outro campo, que é o da terapia, Psicologia, então né? não então ele tem um efeito terapêutico muito grande, né? Depois que se faz uma constelação. E então, na verdade, está se usando nas áreas criminais, né, no sentido de, por exemplo, lá em Santa Catarina tem oficinas no presídio feminino e feito constelações, então são encontros que são feitos com pessoas, né, representantes, e aí aquela pessoa traz a sua questão e é feita uma constelação e aí dentro das agentes penitenciárias também. Então tem várias formas, né? Tem na parte de trabalhista também em Goiânia, tem uma juíza, tem em Cuiabá, tem vários projetos. Então tem várias áreas do direito que podem ser utilizadas o direito sistêmico. Me fala um pouquinho como é que é a construção dessa solução via direito sistêmico, né? Essa construção não é fácil. Você Não é falou que não fácil? era. Não é fácil. Por quê? Porque você precisa o advogado ele está acostumado a ser aquela autoridade no assunto, né? Então, de repente, quando você faz um trabalho sistêmico com o cliente, você traz ele para o adulto e você dá responsabilidade para ele, para que ele tenha força de realmente de ele assumir as responsabilidades, de ele fazer as decisões dele. Por exemplo, eu tenho um caso de pensão difícil resolução, né, que me chegou. Então, estou fazendo o trabalho com a moça, desse trabalho sistêmico, é, mas eu percebo que eles querem o conflito. Ela fala, doutora, não, mas eu quero que entre, porque isso, porque aquilo, porque. Então, são processos intermináveis que vão entrar na justiça e vão ficar lá, né? Esse cliente vai ligar muitas, milhões de vezes para o advogado e a gente não vai conseguir atender ela na expectativa que ela está buscando. Então, mas dentro da constelação que foi feita, já se mostrou o tanto que ela ainda busca o amor da mãe, né? Então ela precisa, então ela tem uma carência ali, e isso se mostra quando ela faz as exigências com o pai, porque o pai está querendo ajudar, mas ela tem aquelas exigências ainda de abandono. Então você precisa de um tempo para que essas partes consigam estar no lugar deles de adulto e que eles possam decidir aquilo que eles vão fazer, aí assumir aquilo que eles. Às vezes vai precisar de uma ação judicial, ok, aí a gente vai fazer todo esse trabalho, só que o advogado ele já consegue perceber, porque esse casal, por exemplo, eles não se falavam. Eles não se falavam. Ela queria pensão
dele e falei, mas a gente já conversou. Não, eu não converso com ele. Então, o que que eu já consegui fazer? Eles estão conversando, eles estão brigando, eles estão discutindo. São dois filhos, um tem uma deficiência. Então, eles já estão ali discutindo o que precisa ser feito. Então, algum passo já foi dado nesse trabalho. Então, a gente conseguiu já desenhar os termos do que seria um acordo. Então, esse advogado, aos poucos, ele vai perdendo a sua. Ele vai se retirando daquela relação, né? Porque as partes passam a ter é, poder de força para eles decidir o que eles precisam decidir. Você falou que não era fácil. Antes de fazer a pergunta aqui, doutora Ana, você já falou, isso não é fácil. Como é que a gente faz para convencer um cliente resistente? Até porque a gente sabe que a ação judicial nada mais não é, às vezes não é nem a ação em si, o que está posto. Tem muitas emoções lá no fundo que estão encravadas, que, digamos assim, são as responsáveis ou ações motivadoras para aquela pessoa procurar um advogado. Como é que faz para convencer um cliente a entrar nesse processo? Imagina. Daniela, então, que eu te falei, você tem que olhar além disso que ele busca, entendeu? Então, como fazer? Esse advogado, ele tem que ficar sem intenção. Ele tem que ficar no sentido de estar ali observando o que aquele sistema familiar busca, né? O que está faltando naquele sistema familiar. Então, esse advogado, ele amplia o olhar e ele não olha para aquela briga, aquele conflito que está acontecendo, mas ele amplia o olhar. E Ele aí, é um como é que ele analista, faz? ele analisa sem entrar, É, né? ele se centraliza, ele entra num centro vazio que o Bert Hellinger ensina, né? Um centro vazio onde ele coloca a outra parte também no seu coração, né? Ele coloca, ele não é advogado de uma das partes, ele olha o todo, o que aquele sistema familiar busca, né? E aí muitas vezes o nosso cliente ele fala assim, doutora, mas você está advogando para o outro, não estava advogando para mim, né? Por quê? Porque aí ela percebeu que a gente não olha o trabalho em si para defender aquele cliente. Você está a serviço daquilo que aquele sistema familiar busca. Então, o advogado, Daniela, ele precisa ter uma humildade muito grande aí, porque ele precisa se despir de, de vaidades, né? Porque eu consegui o processo, porque eu venci tal causa, porque jurisprudência. Então, mas Própria eu da acho própria carreira, né? É que curioso. sim. Então é um trabalho que para muitos advogados vão estar ouvindo e falando, não, mas isso aí não. Na verdade, quando eu ouvi falar também de direito sistêmico, eu achei que isso não ia pegar, eu achei que isso não ia dar certo, sabe? E aí, só que aí eu vi o juiz, e na época eu estava num seminário da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger em São Paulo. E eu vi o juiz Sam Storch sentado na primeira fileira. Eu falei assim, mas ele está lá sentado na primeira fileira, ele que trouxe esse nome, cunhou, está ali aprendendo, né? Então, quer dizer, eu me senti ali junto, falei, ele vai precisar dos advogados e eu vou precisar dos juízes nesse caminhar. Então, eu acho que é algo que daqui para frente as pessoas precisam se abrir para essa comunicação não violenta, que já se fala muito, na mediação, na justiça restaurativa, na advocacia colaborativa. Então, nós estão se abrindo caminhos aí que trazem a solução, né? De uma forma mais leve. E a gente precisa estar
preparado para isso, né? Porque a gente não sabe como que vai ser o nosso judiciário daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, né? Com os robôs que estão aparecendo, onde que fica o sentimento do nosso cliente, né? Quem vai olhar para esse cliente que precisa ser visto dentro da sua dor, né? Então, é algo a se pensar. Imagina hoje você usar o direito sistêmico numa realidade de isolamento social, que está todo mundo distante, né? É um desafio, diga, mais um desafio que se põe, né? Dentro de um novo judiciário que a gente está, digamos assim, a gente está preocupado como é que vai ser daqui para frente. A gente ainda tem mais outro desafio, que é se relacionar humanamente à distância. À distância. E, por exemplo, esse trabalho, ele tem oficinas, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, estou como coordenadora, da oficina de Direito Sistêmico Prosseguir. Ela trabalha no anexo da violência doméstica. Então, é um trabalho, assim, dentro da pós-graduação eu vi as colegas, a força, e eu já tinha um movimento anterior, em 2006, nesse sentido, mas aí nós fomos e reativamos esse projeto, e ele é algo, assim, visível, né, das partes que vêm, muitas vezes com medida protetiva, e a transformação que acontece dentro daquela vivência com a pessoa, né? Então, a gente teve um momento lá que uma moça falou assim, eu estou 10 anos com a minha separação, brigando por pensão, é, e, quer dizer, ela já, no final, agora ela já estava no anexo da violência da mulher, quer dizer, porque a coisa já estava sendo violento, né? Já não tinha mais diálogo. E ela falou assim, foi a primeira vez que eu me senti vista dentro do fórum. Então foi uma coisa muito forte que me tocou muito por a fala dela, né? Aquela coisa do cliente dar essa, esse feedback, né? Da parte ali. E ela e a gente vê que esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né, em busca de trazer para os advogados esse conceito mais consensual, dessa outra abordagem mais sistêmica, né, que é possível fazer isso. Doutora, tem uma pergunta aqui, doutora Ana, do perfil Direito da Capital, que ela coloca assim: doutora, pode falar um pouco das consequências do emaranhamento do advogado com o caso do cliente? Como se preparar para essa consequência? As consequências do advogado com os emaranhado no problema do cliente, né? Na própria causa do cliente. Porque a gente sabe que acontece muito, muitos até se projetam na causa do cliente. Por exemplo, se o advogado tem pais separados, então quando ele era pequeno tinha muita briga entre pai e mãe, e de repente o pai largou a mãe, ou, né? Então ele pega aquela dor da mãe para si. Aí quando ele vai atender um cliente, o que ele acontece? Ele faz de tudo para conseguir acabar com a outra parte, como que quase que descontando aquela dor que ficou dentro dele na outra parte, ou no seu cliente, ou na outra parte, né, com quem está. Então, muitas vezes o cliente quer, não, doutor, eu só quero um acordo. Aí o advogado, com aquela dor que ficou na memória dele, dentro do sistema dele, quer dizer, ele está emaranhado, ele se emaranha dentro dessa questão do cliente e passa a fazer aquela justiça com as próprias mãos, quer dizer, ele inconscientemente ele está brigando por aquela dor vivida com a separação dos seus próprios pais. Então, as ordens, o advogado, quando ele aprende e ele toma consciência das ordens da ajuda, de que forma o advogado deve ajudar o seu cliente, Daniela, isso é uma transformação dentro da vida do profissional.
porque ele deixa de carregar aquele peso que nós advogados, estamos acostumados, que nós temos que fazer, nós temos que vencer, que nós temos que carregar, entendeu? E a gente tira isso em cima de nós. Você olha para o cliente de uma outra forma, uma forma não de pena, não de coitadinho, e você põe ele, ajuda ele a ficar no lugar dele, né? Como A cliente. se enxergar como sujeito, né? Como sujeito. E Que não. também tem efeito, né? Que ele também Sim, participa, ele não é só vítima da situação. sim. Ele tem os dois, né? O conjunto dos É. dois. Bom, Então, essas ordens de ajuda quase que seria uma outra live, porque é muito interessante o efeito que faz isso dentro da advocacia. E essa semana mesmo nós fizemos um simpósio online nas as comissões de direito sistêmico. Nós somos mais de 100 comissões já de direito sistêmico no Brasil, e já foi feito um simpósio, né, online, e até eu fui como expositora e falei sobre a saúde mental do advogado, né? Então, como que esse advogado, ele adoece, né? O Brasil é líder em doenças de ansiedade, transtornos, suicídios, que estão cada vez mais presentes dentro da advocacia. Então, é algo que precisa ser visto, né? E o advogado, quando ele tem ou consegue tomar consciência, porque é algo que, se o advogado não tem consciência, tá tudo ok. Ele vai se emaranhando, ele vai adoecendo, ele vai ficando deprimido. Só que quando ele toma consciência essas ordens da ajuda, ele se liberta de muita coisa e ele pode ajudar de uma forma saudável, né? Que ele fique saudável, que o cliente dele fique saudável, né? Fortalecido para enfrentar aquilo que ele tem que enfrentar. doutora, antes de. Eu não sei se eu emendo a pergunta da doutora Ana na pergunta que eu quero fazer, que ela fala o seguinte: o que a constelação familiar modificou de mais profundo no seu sistema familiar, no seu próprio sistema familiar? Porque, assim, eu imagino que uma transformação como essa transforme o profissional e a pessoa. E transforma, inclusive, a forma como a gente não só enxerga a carreira, mas como a gente lida com o trabalho diretamente. Isso mudou a forma de você peticionar, mudou a forma como você atende o cliente no escritório. Enfim, como isso modificou? Tô tirando só, não tô colocando só o seu sistema familiar. Como isso lhe modificou? Tô colocando você no processo inteiro. Até para a gente entender. O processo da constelação familiar, dentro da pós-graduação, foram 18 módulos. Então, foram 18 módulos assistindo constelações familiares com os meus colegas, né, onde eles trouxeram também casos jurídicos. Por exemplo, tinha defensoras que traziam, promotoras que traziam casos jurídicos dentro do módulo, e aquilo vai reverberando dentro da gente, né? Então, por exemplo, a relação com a minha mãe, a relação com meu marido, com meus filhos, tudo isso mudou. Dentro do meu escritório, por exemplo, eu tinha uma mesa em L, grande, assim, sabe? Bem. E aí chegou num certo tempo, eu falei assim, gente, está muito pesado isso para mim, sabe? Eu comecei não, aquilo era um desconforto, o cliente lá do outro lado e eu aqui. Então eu tirei essa mesa, agora eu só atendo numa mesa redonda, né? Por quê? Porque eu preciso me sentir junto com o cliente ali e sentir que ele pode confiar naquilo, que eu estou junto com ele ali, mas ele não vai me entregar nada, entendeu? Ele não vai no sentido de toma aqui e resolve para mim, porque quem faz isso é o filho, que chega para a mãe e pede para a mãe resolver. E quando você muda essa posição também, mudam os honorários. Você olha diferente, você tem força para cobrar os honorários.
porque filho não paga para mãe, não é? Então, Verdade. É quando você, pertencimento, também tem um sentimento de pertencimento, né? Então você cobra mais sim, seguro. sim. Então, teve várias mudanças. Esses dias mesmo eu fiz um acordo. Eu sempre tinha assim, na hora que eu punha a petição, lá no final, então as partes vão assinar, né? Então, eu punha o meu nome, né, o nome do outro advogado e embaixo as partes. Aí, esses dias eu percebi, falei, mas isso não tá certo, senhor, porque quem que fez o acordo? Não fui eu que fiz, quem fez o acordo foi o cliente. E aí eu modifiquei, pus o cliente em cima e os advogados embaixo. Não sei se eu tinha já essa prática, mas me chamou muita atenção. Falei, gente, então são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, petições, na forma como você peticiona, na forma que você conversa com a outra parte. Então, tudo modificou, né? Abre-se um leque aí de diálogo muito grande. E eu só tenho, assim, é algo que chegou para mim e eu não quero que vá mais embora. Eu quero seguir cada vez mais nesse caminho, porque o cliente sai diferente, né? Depois de um trabalho mesmo que a gente faz, um atendimento sistêmico, ou às vezes a constelação sistêmica, porque essa pessoa traz a sua questão, e aí você espera, o cliente ele volta diferente, ele volta com outra postura, né? E aí você consegue trabalhar aquilo que precisa ser feito. Perfeito. Você falou muito da pós-graduação que você fez. Eu queria saber se só existe a pós-graduação para você, de fato, exercer o direito familiar ou se existem capacitações, treinamentos em que eu possa desenvolver essa minha capacidade, essa minha competência para atuar, para trazer para a minha prática o direito sistêmico. Lá na Hellinger Schule, né, na Faculdade Inovari com dois N's, existe também já um curso que chama MASC, que é Meios Adequados de Solução de Conflitos, onde tem a justiça restaurativa, tem a constelação, tem o direito sistêmico, tem a justiça restaurativa, mediação. Então, dentro desse curso, se o profissional já olha, aprende, né, essas abordagens de solução, né? O direito sistêmico, na Helling, é o da onde eu posso falar, né? E aconselho que pessoas vão mesmo na Helling por conta são profissionais que trabalhavam perto do Bert Helling, então é algo que você busca realmente aplicar da forma como o Bert Helling vivenciou, na sua mais profunda, né, de mais profundo conhecimento, que todo conhecimento que ele teve, né? Deixa eu fazer uma pergunta, porque aqui eu vi que aqui nos comentários, o pessoal entrando, tem gente também de outros estados que de comissão de direito sistêmico. Entrou aqui e eu vi que você também é presidente de uma comissão de direito sistêmico, que é daí de Ribeirão, e eu queria saber como é que as OABs estão recebendo o direito sistêmico e se existem projetos, inclusive dentro e fora do AB, com relação a essa iniciativa. Então, nós somos mais de 100 comissões de direito sistêmico aqui em Ribeirão Preto, da onde nós fomos abrir essa comissão. Nós somos a 13ª do Brasil e a quarta comissão do Estado de São Paulo de direito sistêmico. Então, na época, eu fui conversar com o presidente da OAB. Ele não sabia muito bem o que se passava com isso. Aí, uma outra ocasião, eu fui de novo, e aí ele me desafiou e falou assim: então faça um simpósio. E aí nós fizemos um simpósio presencial, né? Agora a gente iria fazer o nosso quinto simpósio, mas por conta da pandemia isso vai ficar para outra época. E as comissões, elas trabalham no sentido de divulgar através de simpósios,
palestras, né? Agora as comissões estão fazendo lives com outras comissões. Então, para propagar, né, divulgar esse conhecimento para os advogados. Agora, dentro da OAB, ainda assim, do meu conhecimento, eu não vejo que tenha é, projetos em si, né? Por conta que também é uma instituição que você também precisa respeitar as diretrizes. Então, a gente tem um código de ética, então a gente obedece tudo o que precisa, né? Honra essa instituição na qual a gente está ligada e mas o que se faz mesmo são, por enquanto, palestras, tem grupos de estudo, então tem algumas coisas surgindo aí nesse sentido. A gente introduz inovações aos poucos, né? Na OAB para não assustar. Aos poucos, é. Mas é muito bom, é um caminho muito bom e os advogados, assim, que eu percebo, né, como presidente, dentro desses simpósios que a gente veio realizando dentro desses 2 anos, advogados que vêm e falam assim, agora eu me encontrei para advogar, sabe? Então são advogados que estudaram, tiraram a hora OAB, de repente estavam, sei lá, não estavam fazendo nada, ou pegam uma outra profissão porque não consegue se encontrar dentro do direito, e aí de repente eles vêm para você e falam assim, agora eu me encontrei, sabe? De como quem diz, agora eu posso fazer a advocacia que eu sinto na minha alma que eu posso fazer, né? Então é muito gratificante estar nesse movimento dentro das OABs e ver esse trabalho, esse reconhecimento e poder fazer algo. Gente, eu vou fazer uma pergunta à doutora Janice aqui. Eu vou pedir que vocês deixem perguntas também, que daqui a pouco eu não sei nem qual é o tempo da live, porque assim, a gente foi mergulhando e de fato é um assunto que eu tô vendo aqui que interessa a muitos. Assim, é um assunto novo, enebriante, né? Quem é que não quer se empoderar das suas competências no sentido de resolver conflito de uma forma diferente? Não a velha prática de só entrar com a ação, de só judicializar, de só brigar, né? Se existe um outro caminho. E ainda mais agora que, digamos assim, o judiciário se abriu para a prática extrajudicial. Já entendeu que não é que brigar não é o mais eficiente, né? Então, assim, mandem perguntas porque assim, pensa no assunto que envolve a gente. Doutora, quais as competências de um advogado ou mesmo ferramentas que são utilizadas nessa prática do direito sistêmico? Eu acho que as competências é o advogado fazer, primeiramente, esse autoconhecimento dele mesmo. Então, ele precisa estar com as suas questões resolvidas. Não, lógico, a gente não consegue resolver tudo, mas ele precisa sempre estar nesse autoconhecimento de si mesmo, né? E ter essa postura sistêmica, né? De você olhar, saber se colocar no lugar do outro, você saber, porque esse trabalho ele é postura sistêmica e uma postura fenomenológica. O que quer dizer isso? É você se esvaziar de todo o conhecimento e você olhar em seu redor o que fenomenologicamente está se apresentando naquele momento, né? Então, o advogado, ele precisa também encontrar esse centramento dentro de si. E isso a gente consegue com a meditação, tá? Então, esse advogado, para ele poder atuar nesse lugar de advogado sistêmico, ele precisa estar no seu centro vazio, né? Porque ele tem que estar livre de intenções, de pena, de amor, né? De querer ajudar, querer salvar.
Então ele tem que estar nesse lugar vazio. E Vou fazer. a meditação Pode falar. Não, pode E a falar. meditação ajuda. Então, na prática meditativa, então é algo que eu também comecei a praticar. Eu já praticava a meditação antes, mas depois que eu entrei na pós-graduação, eu fiz o curso de Cosmic Power, que é, como diz a Sophie Helling, dá a fundamentação para as constelações familiares, né? Porque para o profissional realmente sentir o que está acontecendo ali naquele momento. Eu quero fazer duas perguntas, tá? Uma que remete ao próprio tema da live, é quais as oportunidades para o advogado dentro do ecossistema do direito sistêmico. E depois eu vou fazer a outra, porque para não embalar meio de campo. É, então, quais as oportunidades, que é o tema da live, né? Eu acho, a Aham. minha opinião, esse advogado estar trabalhando com algo que ele realmente gosta, né? Essa advocacia o mais humanizada, é uma advocacia que ele realmente possa sentir uma satisfação de estar ali como advogado, né? De ver o seu cliente, estar a serviço do seu cliente. Então, existe a oportunidade no sentido de estar ajudando de outra forma. Então, é um mercado, na minha opinião, que não existe, né? Então é algo novo. E o cliente, quando vê a sua postura sistêmica, a postura como você trabalha, ele busca você. Porque tem cliente que chega para você e fala, doutora, mas eu não quero, eu só quero fazer um acordo, eu só quero isso. E quando vê, aquele processo virou uma coisa gigante, descontroladamente. Então, esse advogado, ele vai poder oferecer isso para o seu cliente. Eu quero fazer essa pergunta, primeiro porque tem muito advogado ainda cético, quebrando cabeça, não conhece ou tem algum preconceito com relação a o que você diria para esse advogado? Né? No sentido dele conhecer, no sentido dele, pelo menos, se permitir a conhecer algo novo, diferente. A mostrar que tem um outro lado do direito que a gente não está, né? Digamos assim, que ele não está se abrindo, que ele não quer ver. O que você diria para esse advogado? Eu acho que esse advogado, ele precisa aprender a olhar para si mesmo, né? E se perguntar se realmente aquele trabalho, aquela postura do trabalho que ele está é, fazendo, né? Aquela advocacia que ele está realmente está trazendo felicidade para ele ou está deixando ele ansioso ou depressivo, né? Então, é para ele se autoanalisar e ver se realmente faz sentido ele estudar todo esse tempo para estar num processo de carga muito grande, porque é uma pressão muito grande, né? Então, do advogado começar a olhar para si mesmo, né? De fazer primeiramente aquilo que ele busca em si mesmo. Perfeito. A doutora Ana está colocando esse. Respondi? Respondeu. Respondi isso? Respondeu. A doutora Ana está perguntando se a questão da formação do direito sistêmico, como é que está? Ela é um monopólio? Era um monopólio oficial da Helling? E se, de fato, ela está perguntando se esse curso é sério, que foi você que fez, né? Se esse curso é sério. E o que você acha da OAB intervir para que abra e outras instituições promovam esse treinamento? Eu acho que a Helling é séria. Eu confio, assim, porque os professores que vieram foram, por exemplo, os meus docentes foram da Alemanha, agora já estão sendo formados multiplicadores e eles são muito rígidos quanto a essa questão, né, de ser os multiplicadores. Então, eles têm um compromisso muito grande de seguir a fonte. Né? Se ela é manipuladora, assim, que ela fez a pergunta, eu acho que não, porque já tem outros cursos também.
né? Se você já a Hellinger foi a primeira a lançar esse curso, só que depois vieram outras, já tem outras universidades, nas OABs, eu acho que futuramente a gente vai ter uma área dessa, um curso ou alguma coisa nesse sentido. A gente até já busca dentro da ESA, né? Aqui, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente fazer um curso, talvez introdutório, alguma coisa nesse sentido. Então, para que esses advogados possam realmente aprender, sentir, porque você precisa sentir. Que ela está colocando aqui que a Hellinger é séria, ela está se referindo a outras. Os outros cursos são sérios. Eu estou perguntando porque, assim, tem muito curso pipocando. Mais ainda, doutora, a gente está num período de pandemia em que várias pessoas estão buscando abrir seus horizontes, se capacitar num formato diferente que é o online. Isso não é novidade no direito, porque eu tenho visto esse movimento há muitos anos. Começou, inclusive, pelos concurseiros. Não existiam cursos disponíveis no Brasil todo com bons professores, então abriu-se essa prerrogativa da gente, digamos assim, se fazer bons cursos online. Então, ela quer saber se esses cursos são confiáveis e se eu estou perguntando também se já existe no formato online cursos também voltados ao direito sistêmico. Cursos bons, né? Por exemplo, o Dr. Sami, ele lançou agora, ele tem um curso de Direito Sistêmico online, onde ele dá essa parte introdutória, né, teórica do direito sistêmico. Então, ela é online, é o curso que eu recomendo. Então, se vocês procurarem curso de Direito Sistêmico, Sami Stores, ou qualquer coisa, depois a gente deixa o link. Então, eu acho que assim, como o Dr. Sami foi essa pessoa que teve essa percepção e essa coragem de trazer isso para o judiciário, eu acho que é ali que a gente busca, primeiramente, esse conhecimento. Porque ouvir o Dr. Sami falar é algo assim que realmente toca a gente e você percebe que faz sentido isso, tudo que ele fala. Só que um curso de direito sistêmico, realmente você precisa vivenciar a, por exemplo, a constelação familiar. Então, tem coisa que online, eu acho que vai ficar faltando ainda. Então, talvez a pessoa faça primeiro a parte mais teórica e aí depois termina de fazer a parte vivencial, né? Para que ela realmente ela possa aprender a perceber esse fenomenológico que existe nas constelações familiares. Seria tipo um curso misto, né? Introduzir com uma parte. É, é difícil, gente, porque a gente está numa situação agora, então que está se propagando muita coisa, né? Então, mas a gente também precisa se abrir para essas novidades e perceber que às vezes está aí um sentido, talvez é o que a gente pode oferecer nesse momento e é provável também. Mas a pessoa precisa pesquisar bem e, e também não são cursos rápidos, então são cursos demorados, né? São vários módulos, porque a pessoa realmente precisa se autoconhecer para esse trabalho. Doutora, eu sei que você está lançando, eu acho que são oficinas agora online, né? Fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre o É, tema. A doutora já, tipo assim, ela se transformou. Ela, assim, primeiro entrou cética e depois ela mergulhou, agora ela já está lançando os próprios produtos online. Tô na orgulhosa. verdade, a oficina é para a gente ter um local onde as pessoas possam ir, entrar, e vai ser no Zoom, onde a gente possa conversar sobre isso, onde as pessoas possam trazer questões de processo, ou questões familiares, ou questões de dor, sabe? Fazer um encontro, que isso possa ter um local para isso acontecer. Porque antes a gente fazia isso no fórum, né? Ou fazia em workshops, né? Com
com outros representantes, com as pessoas interessadas, seminários, e agora a gente não está podendo fazer. E a gente tem que se pegar do que a gente tem agora para oferecer para as pessoas esse local seguro, de eles poderem realmente buscar isso, tentar sentir, né? E eu já participei de outras constelações agora, esses dias, né, para ver, e é incrível, tanto que o campo, você percebe mesmo essa energia que está, mesmo as pessoas estando cada um na sua casa. Então, ok, a gente diz sim e vamos aguardar se Como realmente. é que faz para participar e quando é que vai ser essa oficina? Essa oficina vai ser dia 29 agora, às 19h30 até às 21h30. Tem um link, depois está lá no meu perfil, está na bio, tem ali o link lá, é só clicar e ele já direciona para inscrição. Perfeito. E você me falou também que você está com um e-book, né? Me fala um pouquinho desse e-book. Você me falou assim rapidamente que estava com um e-book. Então, o e-book foi aquela coisa que surgiu e eu queria contar um pouquinho. Na verdade, tem o livro também, que é esse livro aqui, de constelação Uhum. familiar, onde eu escrevi um artigo. Eu acho que foi esse que você queria falar. Tem o E e-book, mas tem mais recente é esse livro, onde eu falo um capítulo é, desse trabalho sistêmico na advocacia, né? Então, conto 3 casos, porque ele é um livro só de cases, então são mais 26 coautores, são 2 advogadas, e eu conto 3 casos jurídicos de como que eu fiz, como que foi o atendimento, né? Qual que foi o assunto, como é que eu conduzi esse trabalho sistêmico. Então, ficou bem legal também. E o livro super, bastante conteúdo, muito bom o livro. O e-book também está lá no meu site, é só procurar entrar lá no site www.grave.adv.br. tá vendo, gente? Já produziu conteúdo sobre o tema pra caramba. E tá É, cada vez mais. Agora, assim, uma questão que você falou aí, só pra gente finalizar, com relação à própria atração de clientes, eu fiz uma live no início do ano com a Fabiana Quezada, que você deve conhecer, que ela também é desse sim, universo de sim, direito sim. sistêmico. E a Fabiana Quezada me disse, assim, em off, que hoje em dia o perfil de cliente que a procura já procura em função do direito sistêmico e já procura porque ela trabalha com esse ferramental e ele já vem nessa expectativa de ter um atendimento diferenciado, inclusive no sentido de apaziguar o conflito familiar, que ela também é advogada de família, né? Sim, confere, porque o advogado, o cliente já vai falando um para o outro e eles falam assim, eu quero que você faça igual que você fez com a minha amiga. Sabe? Eles não sabem direito o que que é, como é que é. Então, mas eles me falaram que você é muito boa, eu quero que você faça, me ajuda nessa questão. Então, eles já veem que você tem algo diferente para oferecer, né? Então, eu acho que é uma oportunidade na advocacia, primeiramente porque ela traz uma satisfação para o advogado e depois ela vai se construindo, né? Dentro desse Doutora, campo. a gente já está com contagem regressiva para acabar a live. Eu vou pedir que você utilize esse momento para fazer suas palavras finais. Daniela, gratidão por esse momento. Sinta-se presenteada aí por como tipo um feedback, né, que eu estou te dando do Insta para advogados, realmente foi fundamental dentro dessa minha caminhada. Então, minha gratidão. E procurem se abrir para esse novo conhecimento, digam sim, não tenha resistência ao velho, deixa que chegue o novo, para a gente prosseguir com novas formas de solução de conflitos, né? Sair dessa, né? Fazer algo novo e bom.
Gente, ó, obrigada, doutora Janice. Obrigada a você. Minutos finais, segundos finais. E assim, grande abraço. E a gente se vê Obrigada. aqui. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Até breve. Obrigada.